Salve, salve, galera! Beleza? Vamos então para a parte final de função do segundo grau. Nessa aula nós assistiremos aqui imagem da função do segundo grau, estudo de sinal da função do segundo grau, estudo do sinal, e a gente vai resolver algumas questões, tá bom? Então repara, primeiro que você tem que lembrar que imagem tem a ver com y, beleza? Domínio x, imagem y. Determinar a imagem de uma função significa verificar qual é o intervalo de existência dos y daquela função. Em outras palavras, eu vou quebrar a análise em dois casos. Se eu pego uma função do segundo grau com coeficiente a positivo, parábola com concavidade voltada para cima, eu queria que você olhasse para o eixo y e tentasse perceber qual é o intervalo dos y que participam dessa função. Grosso modo falando, o y ali ele está sendo usado de onde até onde? Nesse caso, você percebe que esse vértice ele é o ponto mínimo da função, ou seja, ó, o valor mínimo dessa função é o y do vértice. Percebam que os y estão utilizando do y do vértice para cima. Ou seja, os y relacionados nessa função, eles são do y do vértice ao mais infinito. É por isso que a gente diz que a imagem desta função do segundo grau é o intervalo de fechado em y do vértice até mais infinito aberto. Neste caso, como a concavidade é voltada para cima, o y do vértice é o valor mínimo da função. Beleza? Então, quando você tem uma função do segundo grau com coeficiente a positivo, você vai ter que a imagem dessa função é de fechado em y do vértice até mais infinito. Aí, no caso de uma função específica, quando o cara te dá a função f de x igual a, por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 3. Para você saber qual é a imagem dessa função, você calcula o y do vértice e coloca no lugar do y do vértice que ele está. Vamos supor que o y do vértice deu menos 1. Qual vai ser a imagem de menos 1 fechado a mais infinito aberto? Caso você tenha uma função do segundo grau com coeficiente a negativo, ou seja, se você tiver uma parábola com concavidade voltada para baixo, você olha aí para o eixo y, tente perceber agora qual é o campo de existência dos y. Grosso modo falando, os y estão sendo utilizados de onde até onde? Você percebe que agora o y do vértice ele é o máximo da função, já que a concavidade está voltada para baixo, ou seja, os y eles vêm lá do menos infinito até o y do vértice. Logo, a imagem dessa função é o intervalo de menos infinito aberto até y do vértice fechado. Neste caso, sendo y do vértice o valor máximo da função. Beleza? Gente, lembre-se que quando você fala de intervalos, quando você fala do infinito, seja aberto, mais infinito ou menos infinito, é sempre um intervalo aberto, tá? E para a galera que não lembra, esse negócio de fechado ou aberto fechado é porque o extremo participa daquele intervalo. Aberto é porque não participa. Quando eu coloco fechado em y do vértice, eu estou dizendo que o y do vértice ele pertence à imagem. Se fosse aberto em y do vértice, que não é o caso, você estaria dizendo que o y do vértice não pertence a esse intervalo. Se você quiser pensar de forma objetiva sobre imagem de função do segundo grau, o que eu sugiro para você falou de imagem de função do segundo grau, você tem que pensar em y do vértice. Falou de imagem é y do vértice. Porque se você olhar, seja com A positivo ou com A negativo, você vai ter um extremo que é infinito. O outro extremo é o y do vértice. Então, assim, se você precisar calcular a imagem de uma função do segundo grau, ou se uma questão, seja ela contextualizada ou não, falar sobre imagem de função do segundo grau, o que tem que vir na sua cabeça é y do vértice. Beleza? Aí se vai ser de y do vértice a mais infinito, ou se vai ser de menos infinito a y do vértice, depende se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. E o estudo do sinal da função do segundo grau, lembrando, o que é estudo do sinal? Identificar intervalos nos quais a função é positiva, intervalos nos quais a função é negativa e saber onde a função vale zero. Então, repare, consideremos a função real f de x igual a ax² mais bx mais c com a diferente de zero, ou seja, uma função do segundo grau.
eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar em 6 casos. Primeiro, vamos analisar com coeficiente A positivo, ou seja, com concavidade voltada para cima. Nesse caso, como a parábola é secante ao eixo x, ou seja, como a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos distintos, o delta é positivo. Galera, o que é estudo de sinal? A parte da parábola que estiver acima do eixo x é onde a função é positiva. A parte da parábola que estiver abaixo do eixo x é onde a função é negativa. E exatamente nas raízes, ali representadas por x' e x2', é onde a função vale zero. Beleza? Então, quando você tem estudo de sinal, você traça apenas o eixo x, faz a parábola. A parte gráfica que estiver acima do eixo x é o intervalo onde a função é positiva. A parte gráfica abaixo do eixo x é onde a função é negativa. E nas raízes é onde a função vale zero. Se eu considero uma parábola tangente ao eixo x, ou seja, com raízes iguais, é porque o delta é igual a zero. Nesse caso, perceba que você não tem parte da parábola abaixo do eixo x. Ou seja, essa função não possui intervalo negativo. Ela é positiva antes da raiz, positiva depois da raiz. Só que tem um detalhe. Você não pode dizer que, nesse caso, essa função é sempre positiva. As questões costumam colocar estritamente positiva. Essa função não é estritamente positiva. Por quê? Porque na raiz a função é nula. Então essa função ela nunca é negativa, mas dizer que ela é sempre positiva está errado, porque na raiz essa função vale zero. Agora, nesse caso, galera, A positivo e delta menor do que zero, parábola flutuante. Nesse caso, sim, você pode afirmar que essa função é sempre positiva, que essa função é estritamente positiva. Bom, se a gente agora for analisar com A menor que zero, ou seja, com concavidade voltada para baixo, como é que você percebe aí? Nesse primeiro caso, com delta positivo, ou seja, duas interseções da parábola com eixo x. Ela é negativa antes de x' ou depois de x duas linhas, e ela é positiva entre x' e x duas linhas. Ó. Positiva na parte de cima, negativa na parte de baixo, e ela vale zero exatamente nas raízes. Nesse segundo caso, onde as raízes são iguais e delta, por consequência, é igual a zero, nós temos que ela nunca é positiva, porque não tem parte gráfica acima do eixo x. Ela é negativa antes ou depois da raiz e ela vale zero na raiz. De forma análoga à análise feita para A maior do que zero, você não pode afirmar que, neste caso, a função é sempre negativa. Por quê? Porque na raiz ela vale zero. Para que ela seja sempre negativa, galera, A tem que ser menor do que zero e delta também tem que ser menor do que zero. É isso que é estudo do sinal. É identificar onde a função é positiva, onde a função é negativa e onde a função vale zero. Beleza? Isso serve para resolver inequações. Galera, aí a parte teórica acaba. Eu queria mostrar para vocês agora 3 questões do Enem em sequência, que são questões que trazem muito desconforto para o pessoal, para a galera que vai resolver as questões. Que são basicamente, sabe o quê? Questões de função do segundo grau, contextualizadas, e você precisa gerar a função. Ou seja, o cara vai te dar um texto e ele quer que você crie a função que é estabelecida a relação entre as grandezas da questão. Em outras palavras, olhe para as alternativas. O cara quer a fórmula da função e te dá um texto. Esse é o tipo de questão que geralmente confunde a cabeça da galera. Ó, antes de você começar a resolver a questão, que eu vou pedir para você resolver já já, deixa eu só fazer uma breve explicação. Eu falo, ó, agora pausa o vídeo e tenta fazer, tá? Mas não é agora que você pausa o vídeo, não. Você entendeu, né? Tô brincando. Olha só. Qual é o problema? Quando você tem uma questão contextualizada de função do primeiro grau, é bem prático você gerar fórmula. Primeiro que o cara vai dizer que a variação é linear, que a variação é uniforme, ou você vai perceber que as grandezas são diretamente proporcionais. Quando a questão é de função do segundo grau, a pessoa já tem uma dificuldade primeiro em perceber quando uma questão traz uma situação que é uma função do segundo grau. Então eu vou te dar logo aqui a primeira sugestão. A primeira sugestão é:
Você vai perceber que uma questão contextualizada é de função do segundo grau quando a grandeza que ele está pedindo é o produto de duas outras grandezas e quando ele atrela o aumento de uma dessas grandezas à redução da outra grandeza. De novo, quando é que você, ao ler o enunciado de uma questão, você identifica que a questão fala sobre função do segundo grau? Primeiro, quando a grandeza que ele está te pedindo é o resultado do produto de outras duas grandezas. E essas outras duas grandezas, o texto atrela o aumento de uma grandeza à redução da outra. Antes de você pausar o vídeo, vamos ler o texto, que aí depois você vai pausar. Quer ver? Lê o texto comigo, olha só. O meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transportes, escolar e urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital de seu estado R$ 60 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado V de X em reais pelo dono da van para uma viagem até a capital é... Então calma, não pause ainda não. Olha só. Ele quer o valor arrecadado V de X pelo dono da van. A questão está pedindo o valor arrecadado. Gente, se coloque como dono da van. O cara disse ali em cima que a capacidade máxima da van é de 15 passageiros e que cada passageiro pagará R$ 60. Se você é o dono ou a dona da van, como é que você calcula o valor arrecadado nesse passeio? Você vai multiplicar duas grandezas. Quantidade de passageiros que você está transportando e valor que cada passageiro paga pelo passeio. Concorda, não? Ou seja, o valor arrecadado pelo dono da van é o produto de duas outras grandezas. Número de passageiros e valor pago por cada passageiro. E no segundo parágrafo, perceba, se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro paga mais R$ 2 por lugar vago. Ele está atrelando o aumento do valor da passagem à diminuição do número de passageiros. Em outras palavras, essa questão quer uma grandeza, o valor arrecadado, que é o resultado do produto de duas grandezas, e a questão atrelou o aumento de uma grandeza à redução da outra. Isso é questão de função do segundo grau. Agora, pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, repare, se você já sabe reconhecer que isto é uma situação de função do segundo grau, eu já posso eliminar as alternativas A, B e C, porque as letras A, B e C trazem funções do primeiro grau. Já maximizei minha chance de acertar no chute. Concorda? Se você percebeu que o que ele quer, que é o valor arrecadado V de X, ele é o produto de duas grandezas, ele atrelou o aumento de uma, a redução da outra, função do segundo grau. Só fiquei entre as duas últimas alternativas. Agora se ligue. Se ligue. O valor arrecadado é o produto entre duas grandezas, número de passageiros e o preço da passagem. Concordo? Bom, supondo que todos os 15 lugares estejam ocupados, o valor arrecadado vai ser 15 vezes 60. Não é não? 15, número de passageiros que eu vou transportar, vezes 60, que é o preço da passagem de cada passageiro. Aí se ligue o bizu, se você quiser atalho para resolver essa questão. 15 vezes 60 é 900. Ele está chamando o número de lugares vagos de X. Ou seja, pense comigo. 15 vezes 60, 900, seria o valor arrecadado se eu não tivesse lugares vagos. Se ele está chamando o número de lugares vagos de X,
900 seria o valor arrecadado para x igual a zero. Se você olhar para as alternativas, se você na letra B substituir os x por zero, o valor arrecadado vai dar zero. Se na letra E você substituir os x por zero, o valor arrecadado vai ser 900. Por eliminação de alternativas, eu já sei que a resposta é a letra E. Vou repetir. Se você quiser um atalho, arrecadamos R$900 se a quantidade de passageiros for máxima. Ou seja, se não tiver lugar vago, eu vou arrecadar R$900. A questão fala no último parágrafo que o número de lugares vagos é x. Ou seja, se não tiver lugar vago, ou seja, se x for igual a zero, V tem que dar 900. Como só faltam as duas últimas alternativas, substituindo x por zero na letra B e na letra E, eu percebo que a única que me dá um valor arrecadado de R$900 é a letra E. Eu já sei que a resposta é a letra E. Por eliminação. Jogo de cintura. Nem cálculo eu faço. Agora, vamos supor que na próxima questão vai acontecer isso. Vamos supor que em todas as alternativas eu tenha funções do segundo grau, ou seja, eu já não conseguiria eliminar as três primeiras. E vamos supor que quando você substituísse x por zero, mais de uma alternativa desse V igual a 900. Ou seja, não tem jeito. Você vai ter que fazer o cálculo. Bora pensar o seguinte? Pense comigo. Se um lugar estiver vago, você vai fazer, você vai transportar 15 menos 1 passageiros. Vê se você concorda. Se um lugar estiver vago, você vai transportar 15 menos 1 passageiros. Logo, você vai cobrar de cada passageiro 60 mais 2 vezes 1. Você vai cobrar 60 mais 2 vezes 1. Uma vez que a questão disse que para cada lugar vago, cada passageiro vai pagar mais R$2. Então, se eu tiver um lugar vago, o número de passageiros que eu transporto é 15 menos 1. E o valor que cada passageiro vai pagar é 60 mais 2 vezes 1. Se eu tiver 2 lugares vagos, deixa eu apagar ali, pense comigo, viu? Se eu tiver 2 lugares vagos, eu vou transportar 15 menos 2 passageiros. Logo, cada passageiro presente vai pagar 60 mais 2 vezes R$2, já que cada passageiro paga mais R$2 por lugar vago. Agora, a questão não pediu para eu chamar o número de lugares vagos de X. Se eu chamar o número de lugares vagos de X, eu vou transportar 15 menos X pessoas. E o valor que cada pessoa vai pagar é 60 mais 2 vezes X. Ó, galera. Vê se você percebe qual foi a minha ideia para gerar esse produto. Qualquer coisa, você volta e analisa de novo. Não é um modelo de questão facinho, não. É complicado. Mas eu não posso ser omisso e não mostrar isso para vocês. Aí, minha galera, então, o número de passageiros transportados é 15 menos X. O valor que cada passageiro paga é 60 mais 2x. Se você efetuar essa distributiva, você vai gerar 900 menos 30x menos 2x ao quadrado, que é a letra E que a gente já imaginava. Volta o vídeo, qualquer coisa, e analisa de novo. É o tipo de questão que, se você olhar só uma vez, você provavelmente não vai conseguir resolver, porque é um tipo de questão difícil. Beleza? Se você já se sente confortável, você passa para essa próxima, pausa o vídeo e tenta resolver. Olha só. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos mais 100 litros por dia. Atrelou a redução de uma grandeza ao aumento da outra. Ele botou, por exemplo, no dia em que o preço do álcool for R$ 1,48, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço a cada litro e V o valor em reais arrecadado por dia com a venda de álcool, então a expressão que relaciona V e X é, galera,
A grandeza que ele quer é V, o valor arrecadado por dia com a venda de álcool. Eu lhe pergunto, se coloca na situação. Você é a dona ou dono desse posto. Como é que ao final do dia você vai calcular o valor que você arrecadou? Você vai pegar a quantidade de litros de álcool que você vendeu e multiplicar pelo preço de cada litro de álcool. Concordam? O valor arrecadado com a venda de álcool, você vai pegar o número de litros de álcool que você vendeu e multiplicar pelo preço do litro do álcool. Ou seja, o valor arrecadado V que a questão quer é o produto entre duas grandezas. E no primeiro parágrafo ele fala, galera, para cada centavo de desconto, ele vende mais 100 litros por dia. Ele atrela a redução do preço ao aumento do número de litros vendidos, função do segundo grau, assim como a questão da van anterior. Só que na questão da van, eu consegui eliminar 3 alternativas porque não traziam funções do segundo grau. Olhe para essa. Todas são funções do segundo grau. Todas são funções do segundo grau. Agora, o que eu posso fazer? Vê se você concorda comigo. Se eu não der centavo algum de desconto, eu vendo 10 mil litros por dia a 1,50 cada litro. Se você multiplicar 10 mil por 1,50, vai dar 15 mil. Ele disse que X é o valor do desconto. Ou seja, não dando desconto, eu consigo arrecadar 15 mil reais. Não dando desconto significa que X vale zero. Ou seja, se X for zero, V tem que ser 15 mil. Se você olhar para as alternativas, nas letras A e B, substituindo-se X por zero, V não dá 15 mil, V dá 10 mil. Ou seja, eu já sei que a letra A está fora e já sei que a letra B também está fora. Agora, aquilo que eu falei na questão anterior, minha gente. As letras C, D e E trazem funções do segundo grau e se você substituir X por zero, o valor arrecadado é 15 mil. Eu não tenho como fazer pela dica da questão anterior. Você vai ter sim que achar essa estrutura. Não vai ter para onde correr. Agora, pense comigo. Se você vai dar descontos, o preço do litro vai diminuir. E o número de litros vai aumentar. Se ele disse que cada desconto você vai chamar de X, lembrando que são centavos, eu vou escrever, que o valor do litro é 1,50 menos 0,01x. Lembre que são x centavos. Então, centavos são centésimos de real. Então, 1,50 menos 0,01 vezes x, que são os descontos que você vai dar. E ele disse que você vende mais R$100 por centavo de desconto. Se eu estou chamando a quantidade de centavos de X, eu vou vender mais 100 vezes X litros. Como no exemplo que ele deu. Para 2 centavos de desconto, você vende 10.200 litros. Ou seja, 100 vezes 2. Generalizando 100 vezes X. Beleza? De novo, repetindo, gente. São questões, são modelos de questões complexos, velho. Qualquer coisa você volta e tenta fazer. Beleza? Aí, turma, é fazer uma distributiva. Se você assim fizer, esse valor arrecadado vai ser 15 mil mais 50x menos x ao quadrado, que é a alternativa à letra D de dado. Beleza? Vamos, então, para uma última questão que envolve as duas coisas. Tanto a interpretação quanto aquela aula de máximo e mínimo. Uma questão que você vai ter que ter jogo de cintura para fazer. Pausa o vídeo e tenta fazer. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de... Bom, primeiro, renda do cabeleireiro é o produto entre duas grandezas. Número de clientes multiplicado pelo preço do serviço. Cada real cobrado a mais diminui 10 clientes por mês. Ele atrela o aumento de uma grandeza à redução da outra. Gente, se a renda é gerada pelo produto de duas grandezas e ele atrelou o aumento de uma à redução da outra, eu já sei que isso é uma função do segundo grau.
Só que essa questão, ela não te pede a fórmula da função da renda. Ele quer saber, para que a renda seja máxima, vértice, 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 ele deve cobrar por serviço o valor de. Isso é uma questão que, além de gerar a função, você vai ter que analisar se ele quer x do vértice ou y do vértice e interpretar a questão. Então, essa questão ela já envolve tópicos que confundem em todos os aspectos os candidatos e as candidatas. Mas vamos lá. Pense comigo. Se ele cobra R$10 por serviço e atende 200 clientes, o valor arrecadado, a renda dessa pessoa, desse cabeleireiro, seria 200 vezes 10. Não é? 200 vezes 10. Só que ele está propondo você dar descontos de R$1. Então, para cada real cobrado a mais, descontos de R$1 não, você vai aumentar o preço. Então, para cada real a mais, você diminui 10 clientes. Ou seja, se ao invés de R$10 eu cobrar 10 mais R$1, ou seja, R$11, eu não vou atender 200 clientes. Eu vou atender 200 menos 10 clientes. Porque para cada real acrescido no valor do serviço, eu perco 10 clientes. Ou seja, se eu aumentar R$2, se eu cobrar agora 10 mais R$2, eu vou perder 20 clientes. 10 vezes 2. Se eu chamar o número de aumentos de R$1 de X, olha como é que vai ficar a minha função. Eu cobro pelo serviço 10 mais X reais e eu vou atender 200 menos 10 vezes X clientes. Porque, segundo a questão, para cada aumento de R$1, eu perco 10 clientes. É o mesmo raciocínio das outras questões. Agora, aqui é que vem uma dica. Você não vai precisar fazer essa distributiva, porque ele não quer saber a fórmula da função. Gente, apareceu lá renda máxima. Só que perceba aquela observação que eu fiz na aula de máximos e mínimos, né? Na aula de vértice. Se aparecer o máximo ou mínimo no comando, nesse caso aparecer máximo, você pensa em vértice. Se vai ser x do vértice ou y do vértice, você vai ter que interpretar. Nesse caso, o y é a renda. Ele não está te pedindo a renda máxima. Ele quer saber o valor que ele deve cobrar no serviço para a renda ser máxima. Ele não quer y do vértice. Porque se ele quisesse o y do vértice, ele estaria te perguntando a renda máxima. Então, a princípio, ele quer calcular o x. Aí é que vem uma dica. Você lembra que x do vértice pode ser menos b sobre 2a ou pode ser a média das raízes? Nesse caso, não vale a pena você fazer o x do vértice por menos b sobre 2a. Sabe por quê? Você ainda não sabe quem é B e quem é A. Você teria que gastar tempo fazendo uma distributiva para gerar a função do segundo grau na forma ax² mais bx mais c. Nesse caso, eu acho que a melhor forma é você achar as raízes. E você sabe como é que você pode achar as raízes aqui de forma rápida? Iguala logo a zero. E se um produto vale zero, lembre aí, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo é zero. Acabou, já sei que as raízes vão valer 20 ou menos 10. Acabou, já sei as raízes. X do vértice é a média dessas raízes. Sacou minha estratégia? Nesse caso, é muito mais prático você achar x do vértice pela média das raízes. Bom, x do vértice vai ser a média. Galera, a média vai ser 20 mais menos 10 sobre 2, que vai dar 5. E ainda bem que não tem 5 entre as alternativas. Já pensou você fazer tudo certo até aqui e marcar 5? Vamos ver por que não tem 5 entre as alternativas? Eu achei o x, não foi? Esse x, olha para cá, olha para cá. Esse x está aqui, ó, turma. Esse x não é o preço do serviço. O preço do serviço é 10 mais x. X é o aumento no preço do serviço. Ele não quer saber qual é o aumento. Ele quer saber quanto é que ele deve cobrar para o serviço. Ou seja, se você já cobrava R$10 e você vai aumentar R$5, você passa a cobrar R$15 pelo serviço, que é a letra D de dado. Essa questão, que foi a última aqui que eu resolvi, na nossa aula de função do segundo grau, ela sintetiza grande parte dos problemas de candidatos e candidatas em processos seletivos sobre função do segundo grau. Questão extremamente interpretativa que envolve um monte de habilidades e competências. Beleza? Não se esqueçam, vocês podem sempre voltar e assistir novamente e tirarem suas dúvidas. Valeu? Galera, agradeço demais aqui então a sua parceria, a sua paciência nessa aula de função do segundo grau. Tamo junto, bons estudos, axé.